Mariana Ferreira nunca imaginou que o fim de tudo começaria com uma batida na porta. Eram 4 da tarde de uma quinta-feira de agosto de 2004, em Caetité, interior da Bahia, quando 3 homens se apresentaram na soleira de sua casa de Itabunha. O sol castigava o sertão com aquela força implacável que rachava a terra e secava os açudes. Mas o frio que Mariana sentiu ao ver o rosto de Getúlio, cunhado de seu falecido marido, era mais cortante que qualquer vento gelado das serras. Ela tinha 34 anos, 5 filhos agarrados às suas saias e um bebê de 10 meses nos braços. Tinha também uma dor recente demais para ter nome, porque havia apenas 28 dias que Ronaldo, seu companheiro, tinha sido engolido pela pedreira em um acidente que ninguém quis explicar direito. Getúlio não perdeu tempo com condolências. Entrou sem ser convidado, os outros 2 homens ficaram do lado de fora, mãos nos cintos onde brilhavam as coronhas de revólveres enferrujados. A voz dele era seca como o chão que pisava. Mariana, você sabe como são as coisas. Esta casa está em terra da cooperativa. Ronaldo me devia R$3.500. Não tem como você ficar aqui. Arruma tuas tralhas até o sol baixar e sai. Não quero confusão. Mariana tentou argumentar, mas as palavras morreram na garganta quando viu que Getúlio já tinha decidido tudo. Não havia espaço para súplica, não havia compaixão naqueles olhos que eram idênticos aos de Ronaldo, mas vazios de qualquer humanidade. Era como olhar para uma versão corrompida do homem que ela amara, uma sombra cruel que usava o mesmo sobrenome para justificar uma traição que nem os mortos mereciam. A expulsão foi metódica e humilhante. Os homens de Getúlio jogaram seus pertences na estrada de terra como se fossem lixo. O colchão fino onde dormiam as crianças, a panela de alumínio amassada, o rádio quebrado que Ronaldo tinha prometido consertar, a imagem de Nossa Senhora Aparecida que pertencera à avó de Mariana. Cada objeto lançado no chão vermelho era uma memória pisoteada, um pedaço de dignidade arrancado. As crianças não choravam, apenas observavam com aquela compreensão terrível que vem cedo demais para os filhos da pobreza. Daniel, o mais velho com 13 anos, cerrava os punhos com tanta força que as juntas ficavam brancas. Mas Mariana segurou seu pulso e balançou a cabeça. Violência só traria mais desgraça. Quando a porta da casa que Ronaldo construiu com as próprias mãos se fechou pela última vez, Mariana soube que estavam sozinhos no mundo. Começaram a caminhar sem destino certo. O calor de agosto no sertão baiano é uma coisa viva, uma presença que pressiona o peito e suga o ar dos pulmões. Mariana carregava a pequena Júlia, que ardia em febre, enrolada numa manta surrada, enquanto os outros 5 seguiam em fila, mãos dadas como uma corrente frágil contra o vento quente que levantava redemoinhos de poeira vermelha. Camila, de 11 anos, segurava Gabriel, de 7, que segurava Lucas, de 5, que segurava Beatriz, de 3. Daniel, o mais velho, fechava a fila, virando a cabeça a cada momento, como se esperasse que alguém os seguisse, ou talvez esperando que alguém o chamasse de volta. O povoado de Caetité, acovardado sob o poder de Getúlio, que controlava a cooperativa da pedreira e metade dos comércios, fechou suas portas. Janelas se trancaram quando viram a família se aproximar. Ninguém ofereceu um copo d'água, ninguém abriu a boca para questionar a injustiça. Eram fantasmas, apagados do mapa dos vivos pela canetada de um homem que esquecera que o sangue que corria em suas veias era o mesmo que corria nas veias do irmão que deixara morrer na pedreira. Mariana bateu em 3 portas. Na primeira, uma mulher, que fora sua vizinha por 8 anos, olhou através da fresta e disse que não podia ajudar. Na segunda, um homem gritou de dentro que fosse embora antes que Getúlio soubesse. Na terceira, ninguém respondeu. Mariana ouviu o som baixo de uma televisão e viu a sombra de alguém se afastando da janela. Vagaram por 3 dias. O calor do sertão de agosto não dá trégua. Durante o dia, o sol transformava a estrada de terra em uma chapa ardente que queimava através das solas gastas dos chinelos. À noite, o frio descia das serras com uma crueldade que fazia os dentes baterem e os corpos tremerem.
Mariana tinha conseguido guardar apenas 6 pães amanhecidos e uma garrafa de água que ela racionava com cuidado obsessivo, dando às crianças alguns goles de cada vez, molhando os lábios rachados de Júlia. A fome deixou de ser uma sensação e se tornou uma presença física, um monstro que roía o estômago por dentro, que fazia as pernas tremerem e a visão escurecer nas bordas. As crianças pararam de reclamar no segundo dia. Apenas caminhavam, colocando um pé na frente do outro, movidas por um instinto primitivo de sobrevivência que nem elas mesmas compreendiam. Júlia piorava a cada hora. A febre que começara como um calor suave, agora transformara a menina numa coisa pequena e assustadora, toda vermelha e convulsionando, os olhinhos revirados, a boca aberta num choro silencioso, porque não tinha mais força nem para gritar. Mariana sabia de doenças de criança, tinha criado 5 antes dessa, mas nunca vira uma febre tão alta, tão persistente. Molhava a testa da bebê com o resto da água suja que encontrara numa poça, mas era inútil. A criança precisava de remédio, de soro, de um hospital. E Mariana não tinha nada. A impotência era uma loucura que se instalava devagar, um sussurro constante na mente dizendo que ela tinha fracassado, que era uma mãe inútil, que seria melhor se deitarem todos ali na beira da estrada e esperarem o fim. Foi Camila quem viu primeiro. No final da tarde do terceiro dia, quando o sol começava a descer tingindo o céu de laranja e roxo, a menina apontou para o horizonte com a mão trêmula. "Mãe, olha ali!" Mariana ergueu os olhos, cansada demais para sentir esperança. A princípio, pensou que era uma miragem, uma ilusão criada pela desidratação e pelo desespero. Mas, à medida que se aproximavam, as formas se tornavam sólidas, reais. Era um cemitério de metal enferrujado, 4 vagões de trem tombados e uma locomotora antiga, tudo abandonado no meio de um terreno baldio que um dia fora a rota de uma ferrovia esquecida. Devia ter sido deixado ali há décadas, talvez desde os tempos em que ainda se tentava levar o progresso para o sertão, antes que as promessas morressem junto com os trilhos corroídos. As crianças pararam, com medo. Os vagões pareciam carcaças de animais gigantes, monstros de ferro mortos e apodrecendo sobre o sol. O vento assobiava através das janelas quebradas, produzindo um som agudo e fantasmagórico que fazia os pelos da nuca se arrepiarem. A ferrugem cobria cada superfície como uma doença vermelha e escamosa, e onde o metal não estava enferrujado, estava amassado por anos de abandono e vandalismo. Era um lugar de fim, de derrota, de sonhos enterrados sobre a poeira. Mas Mariana, naquele momento de desespero absoluto, viu algo diferente. Viu paredes que não eram o céu aberto. Viu um teto que bloquearia o sol assassino do dia e o frio cortante da noite. Viu uma fortaleza contra os animais selvagens que uivavam na escuridão. "Vamos", disse ela, a voz rouca pela sede. "É melhor do que nada." Arrastou-se até o vagão que parecia menos destruído, um que ainda se mantinha sobre os trilhos mortos, embora inclinado para um lado. A porta de correr estava parcialmente aberta, emperrada pela ferrugem e pelo tempo. Mariana empurrou com o ombro, colocando todo o peso de seu corpo exausto contra o metal. O ranger foi horrível, um grito agudo de protesto, como se o trem morto estivesse sendo acordado de um sono profundo e ressentido. A porta cedeu alguns centímetros, depois mais alguns, até que finalmente se abriu o suficiente para que eles pudessem passar. O interior era uma caverna de sombras. O cheiro era sufocante, uma mistura de metal oxidado, urina de animais, excrementos secos de morcegos e décadas de mofo. Havia lixo acumulado nos cantos, garrafas quebradas, latas amassadas, restos de fogueiras antigas feitas por andarilhos que tinham passado por ali e seguido em frente. O chão de metal estava coberto de sujeira, folhas secas que tinham entrado pelas janelas quebradas e algo que parecia ser fezes de rato. A luz que entrava pelos buracos no teto criava raios pálidos cheios de poeira que flutuava no ar parado. Era um túmulo. Mas para Mariana, naquele momento, era um palácio. "Entrem", ordenou suavemente.
As crianças obedeceram, Daniel ajudando as menores a subir a plataforma de metal. Aqui vamos ficar seguros esta noite. Usando um pedaço de papelão encharcado que encontrou no canto, Mariana limpou um espaço no chão metálico. Juntou as crianças no canto mais protegido, longe das janelas quebradas onde o vento entrava com mais força. Deitou-as uma ao lado da outra, usando seus próprios corpos para criar calor, com Júlia pressionada contra seu peito, sentindo a febre pulsar através da roupinha molhada de suor. Do lado de fora, a noite do sertão caiu como uma cortina pesada e negra. O verdadeiro terror começou quando o último raio de luz desapareceu completamente. O vagão não era um refúgio silencioso, estava vivo com sons que não deveriam existir. O metal, esfriando depois do calor do dia, gemia e estalava, rangendo como se ossos invisíveis estivessem se quebrando dentro das paredes. Era um concerto macabro de estalos, chiados e suspiros metálicos que ecoavam no espaço fechado. E então vieram os outros sons. O vento não era um sussurro gentil, era um uivo que se infiltrava por cada fresta, cada buraco de ferrugem, amplificado pela estrutura oca do vagão até parecer o lamento de almas penadas. Parecia que o próprio trem estava chorando, gemendo por todos os que tinham viajado nele e nunca chegaram ao destino. E depois vieram os animais. Primeiro foi um único uivo na distância, depois outro mais perto. Logo, havia um coro de sons selvagens cercando o vagão. Não eram apenas cães vadios, eram os cachorros do mato, famintos e desesperados como eles. Mariana os ouviu arranhando o metal do lado de fora, farejando nas frestas, seus rosnados baixos vibrando através do chão. Viu os olhos, dezenas deles, brilhando como brasas amarelas através das janelas quebradas, refletindo a lua magra que pendia no céu. Eles cheiravam a fraqueza, a doença, a carne vulnerável. Cheiravam Júlia. Mariana sentou-se de costas para as crianças, de frente para a escuridão, sem nada além da força de vontade entre sua família e as presas que brilhavam lá fora. Rezou todos os santos que conhecia, pedindo que o metal enferrujado fosse forte o suficiente, que aguentasse só mais uma noite. O amanhecer chegou, mas não trouxe alívio. A luz cinzenta e fraca que se filtrava pelas janelas quebradas e pelos buracos de bala no teto revelava a verdadeira miséria de onde estavam. O chão não era só sujo, estava coberto de uma camada de ferrugem que soltava e grudava nas roupas, nas mãos, deixando tudo manchado de vermelho, como se estivessem sangrando. Havia excrementos de ratos por todo lado, alguns frescos, e o cheiro acre de amônia queimava o nariz. No canto mais escuro, Mariana viu o que parecia ser o esqueleto de um gato, ou talvez um gambá, os ossos ainda cobertos de pelo ressecado. O frio da noite não tinha ido embora completamente. O metal do vagão parecia sugar qualquer calor que seus corpos tentavam produzir, mantendo uma temperatura gelada que fazia os músculos doerem. Os animais tinham se retirado com a luz, mas sua presença ainda permeava o ar como uma ameaça invisível. As crianças acordaram devagar, os movimentos lentos não por causa do sono, mas pela fome que já estava no quarto dia. A fome tinha evoluído. Não era mais uma dor aguda no estômago, era uma fraqueza profunda nos ossos, uma tontura constante, uma sensação de estar flutuando ligeiramente acima do chão. As crianças menores tinham parado de chorar. Apenas se sentavam com os olhos vidrados, olhando para o nada, conservando energia que não tinham. Daniel, tentando ser forte, tentando ser o homem que o pai deixara de ser, saiu do vagão para explorar os arredores, voltando 20 minutos depois com as mãos vazias e os olhos derrotados. Não havia nada ali, nenhuma fruta no chão, nenhum poço, nenhuma plantação abandonada, só terra seca, cactos e morte. Júlia estava pior, muito pior. A febre não tinha diminuído, tinha aumentado durante a noite, e agora a bebê não chorava mais, apenas fazia um som fraco e contínuo no fundo da garganta, como um gatinho morrendo.
Seu corpinho convulsionava com tremores incontroláveis, os olhos meio abertos, mas sem foco, a boca aberta tentando puxar ar que parecia nunca ser suficiente. A pele estava tão quente que parecia queimar, e quando Mariana tentava dar água, a criança não conseguia engolir, apenas deixava o líquido escorrer pelo canto da boca. Mariana sabia o que isso significava. Tinha visto febre matar antes, tinha visto crianças serem levadas em questão de horas quando a temperatura subia demais e não baixava. Júlia estava morrendo e ela não podia fazer nada. A impotência era uma forma de tortura que Mariana nunca imaginou existir. Era pior que a fome, pior que o cansaço, pior que o medo dos animais. Era ver a vida escorrer da sua filha, sentir o corpinho ficar mais leve, mais fraco, mais distante a cada hora, e não ter nada para oferecer além de orações vazias e lágrimas inúteis. Ela embalava Júlia e cantava canções de ninar que já não tinham poder para consolar, molhava os lábios rachados da bebê com os últimos pingos de água suja que restavam, e sentia a culpa a esmagar como uma pedra no peito. Tinha falhado. Como mãe, como protetora, como a única coisa que essas crianças tinham no mundo. Tinha trazido Júlia para este lugar para morrer. Foi o desespero que a fez levantar. Não podia ficar sentada vendo. Se ia perder Júlia, se ia perder todos eles, ao menos que fosse lutando, fazendo alguma coisa, qualquer coisa. Olhou ao redor do vagão com novos olhos, procurando algo que pudesse usar, alguma forma de melhorar a situação. Notou que o vento frio da noite anterior tinha vindo principalmente de um grande buraco na lateral do vagão, onde um painel inteiro de metal parecia ter sido arrancado, deixando um espaço aberto direto para o exterior. Se conseguisse tapar aquilo, ao menos a próxima noite seria menos fria. Não tinha madeira, não tinha lona, mas talvez pudesse arrancar outro painel do interior e usar para bloquear a abertura. Aproximou-se da parede interna do vagão. Era revestida de painéis finos de metal pintados de um azul desbotado, agora descascado e comido pela ferrugem, deixando manchas marrons e vermelhas que pareciam feridas abertas. Bateu num painel com os nós dos dedos. O som voltou oco, mais firme. Bateu em outro, igual. Procurou um que parecesse mais solto, mais vulnerável. Seus olhos, acostumados agora à penumbra do vagão, identificaram um painel perto do chão que parecia diferente dos outros. A tinta estava mais descascada ali, e havia uma linha fina ao redor da borda que parecia ser uma junção, não uma solda contínua. Ajoelhou-se e passou os dedos pela borda. Havia uma pequena fenda, quase imperceptível. Tentou enfiar as unhas e puxar, mas o metal não se moveu. Procurou algo para fazer alavanca e encontrou um pedaço de cano enferrujado no canto do vagão. Enfiou a ponta na fenda e empurrou com todo o peso do corpo. O metal gemeu, resistiu, mas não cedeu. Mariana rosnou, a frustração se transformando em raiva, e bateu no painel com o cano, uma vez, duas, três, com mais força a cada golpe. O som metálico reverberava pelo vagão, assustando as crianças, mas ela não parava. Bateu até que seus braços doíam, até que o suor escorria queimando seus olhos, até que o cano escorregou de suas mãos e caiu com um estrondo. Ofegante, ela olhou para o painel. Havia uma amolgadura agora e a borda estava ligeiramente levantada. Algo tinha mudado. Enfiou os dedos sob a borda levantada e puxou com toda a força que tinha. Sentiu algo ceder, ouviu um estalo. Puxou mais forte, usando as pernas, arqueando as costas. O painel se moveu, apenas 1 centímetro, mas se moveu. Não era só um revestimento, era uma tampa, era uma porta secreta. Com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito, Mariana puxou novamente, e desta vez o painel inteiro se soltou das dobradiças ocultas, revelando um compartimento negro e profundo cavado dentro da própria estrutura do vagão. Era intencional. Alguém tinha construído aquilo. Não era acidente da ferrugem. Era um esconderijo. Mariana enfiou a mão na escuridão, o coração na garganta, esperando sentir a mordida de uma cobra ou as patas de uma aranha. Seus dedos tocaram algo frio e duro. Não era animal, era metal. Agarrou e puxou, e o que saiu foi pesado, incrivelmente pesado para o tamanho. Era uma caixa de metal,
preta, do tamanho de uma caixa de sapatos, mas 3 vezes mais pesada, com cantos reforçados de latão e uma fechadura circular robusta no centro. Uma caixa forte, um cofre. O coração de Mariana disparou e caiu ao mesmo tempo. Era um tesouro, sem dúvida, mas um tesouro inútil. Estava trancado, lacrado, uma promessa cruel. Tinha a salvação nas mãos e não tinha chave. Desesperada, voltou a enfiar a mão no compartimento, vasculhando no escuro, procurando uma chave, qualquer coisa. Seus dedos encontraram mais objetos, puxou-os para a luz. Era uma caixa de ferramentas de madeira, pequena, apodrecida pela umidade, mas cujo conteúdo estava parcialmente protegido por um pano oleado enrolado. Abriu com mãos trêmulas. Dentro havia ferramentas antigas, mas ainda sólidas, um martelo de carpinteiro com cabo de madeira rachado, um jugo de chaves de fenda enferrujadas, um alicate, uma talhadeira pequena. E ao lado da caixa de ferramentas, envolto em couro, havia outro objeto, um binóculo de latão antigo, pesado, com as lentes embaçadas pelo tempo, mas ainda intactas. Mariana pegou os objetos e os colocou no chão ao lado da caixa forte. Olhou para eles, tentando entender. Ferramentas, um binóculo, uma caixa trancada. Que tipo de tesouro era esse? O binóculo não servia para nada aqui, apenas para ver melhor a extensão do deserto que os mataria. As ferramentas não podiam abrir uma caixa forte. Ou podiam? Olhou para o martelo, para a talhadeira. Eram pesados, reais, sólidos em suas mãos calejadas. Olhou para a caixa forte, para a fechadura que era sua única barreira. Não sabia nada de cofres, nada de arrombamentos, mas sabia de desespero. E o desespero ensinava. Pegou a caixa forte e a colocou sobre uma viga de metal no chão para servir de apoio. Posicionou a ponta da talhadeira na junção minúscula onde a porta do cofre encontrava o corpo. Se havia um ponto fraco, tinha que ser ali. Levantou o martelo. Antes de mais nada, quero te fazer um convite especial. Se você está acompanhando esta história e sentindo cada emoção junto com a Mariana e seus filhos, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. E me conta uma coisa nos comentários. Você já passou por um momento em que precisou encontrar forças que nem sabia que tinha? Às vezes a gente descobre uma coragem dentro da gente que só aparece quando não tem mais escolha. Compartilhe a sua história aqui embaixo, porque cada história de superação ajuda alguém que está passando pela sua própria batalha agora. Agora vamos continuar, porque o que acontece a seguir vai te surpreender. O primeiro golpe foi desajeitado. O martelo acertou a talhadeira de lado e o som foi um estampido metálico agudo que fez as crianças pularem. Daniel e Camila levantaram a cabeça, observando a mãe atacando o objeto de metal com uma intensidade que assustava. Não entendiam o que ela fazia, mas o som era ação, era movimento, era diferente da paralisia da fome. Mariana ajustou a posição, alinhou o ombro e bateu novamente. Desta vez o impacto foi certeiro, direto na talhadeira que estava encostada na fenda da fechadura. O som ecoou como um sino dentro do vagão vazio. O trabalho era brutalmente lento e doloroso. O metal do cofre era aço endurecido, construído para resistir a explosões e violência. Cada golpe exigia uma força que Mariana mal tinha, uma força que ela arrancava de um lugar dentro dela que nem sabia que existia, alimentada pela imagem de Júlia morrendo em seus braços. O ritmo se estabeleceu. Erguer o martelo, mirar, bater. Erguer, mirar, bater. O som enchia o vagão. Um tom metálico e implacável que se tornava a única coisa real no mundo. Era um grito transformado em ação, uma oração feita de ferro e suor. As horas passaram. O sol se moveu pelo céu e o raio de luz que entrava pela janela quebrada deslizou lentamente pelo chão enferrujado, marcando a passagem do tempo como um relógio de sol cruel. O interior do vagão se transformou em uma fornalha. O calor de agosto, preso dentro da caixa de metal, subia até níveis insuportáveis. Mariana suava tanto que suas roupas ficaram encharcadas. O suor pingava no cofre, evaporando imediatamente no metal quente. Suas mãos, já machucadas pelos dias na estrada, começaram a formar bolhas no lugar onde seguravam o martelo.
As bolhas estouraram, a pele se abriu e o sangue começou a manchar o cabo de madeira, deixando-o escorregadio. Mas ela não parou. A dor nas mãos era quase bem-vinda. Era uma dor que ela podia controlar, diferente da dor de ver sua filha definhar. Cada golpe não era apenas contra o cofre, era contra Getúlio, contra a pedreira que matou Ronaldo, contra o povoado que virou as costas, contra Deus que permitiu tudo isso. Era contra um mundo inteiro que tinha conspirando para destruir sua família. O som se tornou parte dela. Tum-tum, tum-tum. Era o som do seu coração batendo, era o som da sua recusa em desistir. Não enquanto ainda tivesse braços para levantar o martelo. Não enquanto Júlia ainda respirasse, por mais fraco que fosse. A febre de Júlia continuava, implacável. Os gemidos da bebê eram quase inaudíveis agora sob o barulho dos golpes, mas Mariana os ouvia de qualquer jeito, ecoando dentro da sua cabeça. A cada intervalo para descansar o braço, ela rastejava até onde a bebê estava deitada e molhava os lábios com a última água que tinham, sussurrava palavras sem sentido, promessas que não podia cumprir. Depois voltava para o cofre e recomeçava. Tum, tum, tum. A talhadeira estava fazendo uma marca agora, uma linha funda no aço ao redor da fechadura. Estava funcionando. Milímetro por milímetro, golpe por golpe, estava abrindo caminho. E então, quando o sol começava a descer e as sombras ficavam longas dentro do vagão, Mariana ouviu um som diferente. Não vinha do cofre, vinha de fora. Era o barulho de motores, de caminhonetes se aproximando em alta velocidade, levantando nuvens de poeira vermelha. Seu sangue congelou. O martelo parou no ar. O silêncio repentino foi total, quebrado apenas pelo ronco dos motores que ficava mais alto, mais próximo. E então uma voz que ela conhecia bem demais gritou lá de fora. "Eu sabia que ia encontrar você aqui, sua desgrafada!" Era Getúlio, e ele não estava sozinho. Getúlio desceu da caminhonete com a agilidade de um homem que estava acostumado a tomar o que queria pela força. Seus 2 capangas saíram de outra caminhonete, ambos armados, os rostos cobertos de lenços contra a poeira. Mas os olhos de Getúlio não procuravam Mariana, procuravam o trem. Ele sabia. Tinha passado anos procurando esta ferrovia abandonada, seguindo a lenda que os velhos contavam nos botecos, a história do trem pagador que transportava a fortuna de um coronel de Caetité durante os tempos de violência entre famílias, que nunca chegou ao destino. O trem que sumiu com tudo dentro. E agora, ao ver Mariana ajoelhada com ferramentas na mão diante de um cofre, Getúlio soube que a lenda era real. "O que você achou aí, Mariana?" A voz dele era falsa de tão calma enquanto caminhava em direção ao vagão. Não era pergunta, era ordem. Os 2 homens se posicionaram bloqueando a única saída, mãos nos revólveres. Getúlio subiu os degraus de metal e parou na entrada, sua sombra cobrindo Mariana e o cofre. Quando viu a caixa forte de perto, um sorriso feio e lento se espalhou pelo rosto queimado de sol. Então era verdade. E você, uma mulher simples, achou que podia ficar com isso? Isso me pertence, Mariana. Sai da frente. Mariana levantou os olhos devagar. O suor colava o cabelo no rosto, sangue secava em suas mãos, e seus olhos, fundos pela fome, queimavam com algo novo. O medo ainda estava lá, gelado no estômago, mas coberto por algo mais duro, algo forjado nas últimas horas de sofrimento e luta. A mulher que Getúlio enfrentava não era a viúva submissa que ele tinha expulsado há uma semana. Era alguém que tinha passado 3 dias no inferno, que tinha ouvido sua filha agonizar, que tinha lutado contra o ferro com as próprias mãos até sangrar. Era alguém que não tinha mais nada a perder. "Não", disse ela. A voz era baixa, rouca da garganta seca, mas tinha a firmeza do metal do vagão. Getúlio riu, um som sem alegria. "Não?", repetiu, como se fosse a coisa mais engraçada que já tinha ouvido. Puxou o revólver do coldre, um 38 enferrujado, mas funcional. "Mariana, não me faça perder tempo. Você já foi um incômodo demais. Me dá essa caixa e some daqui, ou fica e morre com essas crianças. Tanto faz para mim."
Os homens atrás dele riram. Era rotina para eles. Mais um problema sendo resolvido da forma como sempre resolviam. "O que está aqui?", disse Mariana, ficando de pé lentamente, colocando seu corpo entre Getúlio e o cofre. "É dos meus filhos." Segurava o martelo na mão direita, a cabeça de ferro apontando para o chão. Não era arma contra revólver, mas era tudo que tinha. Era a ferramenta que tinha usado para lutar por eles. Não ia soltar agora. Getúlio parou de sorrir. Levantou o revólver, mas não apontou para Mariana. Apontou para o canto onde as crianças estavam amontoadas, especificamente para sentar. Tentar novamente? Continuar ao fardo de mantas onde Júlia gemia quase sem som. "Sai da frente ou eu mato ela primeiro. Escolhe rápido que tô perdendo a paciência." O terror branco e absoluto tomou conta de Mariana. Ele ia matar Júlia, ia atirar numa bebê doente só para provar que podia. Suas pernas tremeram, o martelo quase caiu de sua mão. Estava prestes a ceder, a se jogar de joelhos e implorar, quando um som cortou o ar tenso do vagão. Não era o vento, não era o metal rangendo. Era um rosnado, baixo, gutural, que parecia vir de debaixo do chão, das entranhas da terra. Getúlio congelou, o dedo hesitando no gatilho. Que diabos é isso? Seus olhos procuraram a origem do som, confusos, desviando de Mariana por uma fração crucial de segundo. Debaixo do vagão, no espaço escuro entre as rodas mortas e a terra ressecada, algo se mexia. Durante os dias anteriores, as crianças tinham explorado aquela área, cavando buracos na sombra fresca embaixo do metal para escapar do calor insuportável. Tinham cavado perto de onde os trilhos criavam uma espécie de túnel natural no terrapleno. E naquele túnel, elas tinham encontrado alguém. Não era um bicho, era um homem, ou o que sobrava de um. Um morador de rua que tinha feito do trem abandonado sua casa há tanto tempo que ninguém sabia dizer. Suas roupas eram trapos indistinguíveis da sujeira que o cobria. A barba grisalha descia até o peito numa massa emaranhada de nós, e o cabelo era um ninho de terra e galhos secos, mas os olhos, profundamente enterrados em cavidades escuras, ainda brilhavam com uma lucidez estranha, uma espécie de loucura organizada de quem tinha perdido o contato com a sociedade, mas não com a realidade imediata. As crianças, na sua inocência e no seu próprio desespero, tinham dividido com ele as raízes que encontravam, os bichos pequenos que Daniel conseguia caçar, a água suja das poças. Para elas, ele era apenas outro ser com fome, como eles. Não tinham medo. E o velho, na sua demência silenciosa, tinha aceitado a presença delas, tinha se tornado um guardião invisível do seu território. Agora, ouvindo a ameaça na voz de Getúlio, vendo o perigo para as únicas criaturas que lhe mostraram bondade em décadas, ele emergiu da escuridão. Arrastou-se para fora do buraco como um animal, de 4, coberto de terra, irreconhecível como humano à primeira vista. Na mão tremia uma faca de cozinha enferrujada, a lâmina dentada e torta, mas ainda afiada o suficiente para cortar. Ele não falou, não gritou, apenas avançou com aquele rosnado animal vibrando no peito. Getúlio se virou assustado e disparou por instinto. A detonação dentro do vagão de metal foi ensurdecedora, um trovão que golpeou os tímpanos de todos e encheu o ar com o cheiro acre de pólvora queimada. O velho parou de repente. Seus olhos loucos se arregalaram em surpresa. Olhou para baixo, para a mancha vermelha que florescia no peito sujo, depois olhou para Mariana como se fosse pedir desculpas por não ter feito mais. Então caiu para frente, a faca arranhando o chão sem causar dano. Mas aquele disparo, aquela explosão de violência contida no espaço pequeno, fez algo milagroso. A vibração viajou através do piso de metal, uma onda de choque que sacudiu tudo. Alcançou o cofre. Foi o empurrão final que a fechadura precisava. Depois de horas sendo torturada pela talhadeira de Mariana, depois de centenas de golpes que tinham rachado o mecanismo interno, aquela sacudida violenta foi demais. Com o eco do tiro ainda reverberando nas paredes de ferro, a porta pesada do cofre se abriu sozinha, gerando nas dobradiças com um rangido lento e profundo, como um suspiro de rendição.
Getúlio, ainda olhando para o corpo do velho caído, se virou triunfante, pronto para tomar seu prêmio e eliminar Mariana de uma vez. Mas parou. A expressão no rosto dele mudou, de vitória para confusão. O cofre estava aberto, mas não tinha o que ele esperava. Não havia sacos de ouro, não havia maços de dinheiro velho, não havia joias cintilantes. Mariana também olhava, suas mãos ainda segurando o martelo, sem entender. Dentro do cofre havia apenas papéis, documentos grossos enrolados em couro encerado, amarrados com barbante, perfeitamente preservados pela vedação do metal. Papéis? Getúlio cuspiu a palavra com uma mistura de descrença e raiva crescente. Tinha matado um homem por documentos velhos. Onde está o ouro, sua bruxa? Onde você escondeu? Deu um passo à frente, o cano do revólver subindo novamente, desta vez apontado direto para o coração de Mariana. Seus capangas também pareciam confusos, relaxando um pouco a postura. Tinham vindo atrás de fortuna, não de arquivo morto de cartório. O perigo imediato parecia ter diminuído, substituído pela decepção de um ladrão frustrado. Mas Mariana não estava olhando para Getúlio. Estava olhando para os documentos que tinha nas mãos. Com dedos trêmulos e ensanguentados, desenrolou o couro encerado. Os papéis eram pesados, o pergaminho grosso e flexível, preservado perfeitamente pelo couro oleado. Viu selos de cera vermelha ainda intactos, assinaturas elaboradas em tinta preta que o tempo não conseguiu apagar, carimbos oficiais do governo da Bahia. Eram documentos legais, importantes. O coronel não estava fugindo com seu ouro, estava fugindo com seu poder, com a prova do que possuía. As mãos de Mariana tremiam tanto que mal conseguia segurar os papéis enquanto passava a primeira página. Seus olhos, acostumados agora à penumbra e aguçados pela adrenalina que corria nas veias, se fixaram em um nome. Um nome que ela conhecia tão bem quanto o nome de seus próprios filhos. No topo do maço, preso com um lacre de cera azul, estava o documento principal. Escritura de propriedade. Ela leu em voz baixa, as palavras saindo com dificuldade porque Mariana mal sabia ler, tinha estudado só até a 2ª série. Mas aquelas palavras ela conhecia, tinha visto em papéis que Ronaldo guardava com cuidado. E embaixo, Fazenda Boa Vista e terras adjacentes, município de Caetité. Era a terra que Getúlio dizia ser dele, a terra onde Ronaldo tinha trabalhado até morrer, a terra de onde ela tinha sido expulsada como uma invasora. Os olhos de Mariana percorreram o documento freneticamente, procurando. Viu o nome do coronel original, um tal de Francisco Almeida Sampaio, datado de 1952. E então, numa transferência de direitos clara e registrada em cartório, datada de 1998, viu a venda daquela propriedade. Não para a cooperativa, não para Getúlio, para Ronaldo José Ferreira, seu Ronaldo, por R$ 15.000, pagos em prestações durante 5 anos, todas quitadas e carimbadas. A última prestação tinha sido paga em janeiro de 2003, 1 ano e meio atrás. A revelação a atingiu com a força de um caminhão. Getúlio não tinha apenas mentido sobre a dívida, tinha mentido sobre tudo. A casa não era da cooperativa, a terra não era dele. Ronaldo não devia dinheiro, Ronaldo era o dono. Tinha comprado aquela propriedade com o suor do próprio trabalho, prestação por prestação, durante 5 anos. E Getúlio sabia, devia saber. Tinha expulsado Mariana não por causa de uma dívida que não existia, mas para roubar a herança legítima dela e das crianças. Achava que a prova dessa propriedade tinha desaparecido para sempre, neste trem esquecido, que ninguém nunca saberia a verdade. Havia mais documentos. Mariana continuou folheando com dedos que não paravam de sangrar. Títulos de outras propriedades menores na região, todas transferidas para Ronaldo. Certidões de registro em nome dele. E no fundo do maço, algo ainda mais valioso. Contratos de arrendamento da própria pedreira onde Ronaldo morreu. A pedreira não pertencia à cooperativa, pertencia a Ronaldo, que tinha comprado os direitos de exploração mineral junto com a terra. Getúlio era apenas o gerente, um empregado. Mas depois da morte de Ronaldo, sem ninguém para contestar, Getúlio tinha simplesmente tomado tudo.
tinha falsificado a história, tinha inventado dívidas, tinha roubado um império inteiro. Getúlio, vendo que Mariana não respondia, vendo a forma como ela olhava aqueles papéis, sentiu o medo começar a subir pela garganta. Deu um passo à frente e agarrou o braço dela com força, tentando arrancar os documentos. "Me dá isso aqui!" Mas quando seus próprios olhos caíram sobre o papel que ela segurava, quando viu o selo do cartório, quando reconheceu a assinatura do tabelião Mendes que ainda trabalhava em Caetité, o sangue fugiu do rosto dele. Ficou branco como cera. Sabia exatamente o que aqueles papéis significavam. Sua farsa inteira, construída sobre a morte do irmão e a miséria da família dele, tinha desmoronado num único instante. O poder no vagão mudou de mãos tão rápido quanto o disparo. Mariana não gritou, não o acusou com palavras. Não precisava. Simplesmente ficou ali, com o braço de Getúlio ainda apertando o dela, e olhou para ele. Segurou os papéis no alto, um escudo de pergaminho que valia mais que qualquer arma. Na outra mão, o martelo ensanguentado ainda pendia pesado. Sua postura mudou completamente. Se endireitou e, pela primeira vez em dias, o peso da viuvez e da fome pareceu sair de seus ombros. Não era mais uma vítima escondida num vagão abandonado. Era a dona da terra onde Getúlio estava pisando. Os capangas na porta perceberam a mudança. Viram o terror no rosto do patrão e ficaram nervosos, trocando olhares. Tinham vindo para intimidar uma viúva indefesa, não para enfrentar uma mulher com documentos legais que destruíam tudo. No sertão, terra era tudo. Um revólver podia matar, mas aqueles papéis podiam destruir gerações inteiras, apagar nomes, arrasar famílias. E Mariana os tinha nas mãos. "Esta terra", disse Mariana, e sua voz ecoou no casco de metal com uma autoridade que ela nem sabia que possuía. "É minha, a casa de onde você me expulsou, o poço, a pedreira, tudo." Cada palavra era uma pedra sendo colocada, construindo uma parede entre ela e o homem que tinha tentado destruí-la. Olhou para os capangas na porta. "Pertence aos meus filhos." Apontou para as crianças que observavam com olhos arregalados, sentindo a virada, mas sem compreender completamente. Tudo que era do Ronaldo agora é deles. Getúlio a soltou como se a pele dela queimasse. Sua mente trabalhava desesperadamente. Podia matá-la agora, atirar nela e nas 6 crianças, incendiar o vagão e fazer tudo desaparecer. Mas seus homens tinham visto os documentos, tinham ouvido a reivindicação dela. Matar uma viúva desprotegida era uma coisa, mas matar ela agora, com provas legais na mão, na frente de testemunhas, seria assumir o crime de roubo e adicionar assassinato múltiplo. Não podia confiar na lealdade deles para um ato tão desesperado e brutal. A lei, mesmo longe e corrupta como era, ainda respeitava documentos de cartório acima de tudo. Estava encurralado. Lentamente, custando cada drama de orgulho que tinha, Getúlio baixou o revólver. A mão tremia de raiva contida. Olhou os papéis, depois o rosto impassível de Mariana, depois o corpo do velho no chão, um guardião que tinha cumprido sua última missão sem saber. Sem dizer uma palavra, guardou a arma no coldre. Deu as costas e empurrou seus próprios homens para sair do vagão. Não correu, mas era a caminhada de alguém derrotado, de alguém que tinha visto seu mundo inteiro virar cinzas. As caminhonetes arrancaram levantando nuvens de poeira vermelha que levaram muito tempo para assentar. Quando o último som dos motores morreu na distância, o silêncio que caiu sobre o vagão foi diferente de qualquer outro. Não era mais o silêncio do abandono ou do terror. Era o silêncio da espera, do que vem depois. Mariana ficou imóvel por um longo momento, sentindo o peso dos documentos em sua mão. Eram mais pesados que o martelo, mais quentes que o metal ao sol. Ardiam com um poder que ela mal compreendia, mas sentia nas pontas dos dedos ensanguentados. Olhou para seus filhos amontoados contra a parede, seus rostinhos sujos e magros fixos nela, esperando orientação. Tinha vencido uma batalha, mas a guerra pela sobrevivência continuava. Júlia ainda estava com febre.
Ainda não tinham comida. Ainda estavam presos num vagão de trem no meio do nada. A vitória era apenas tinta e papel se ela não conseguisse salvar sua filha. E o tempo estava acabando. O primeiro ato foi cuidar do guardião. O velho jazia no chão empoeirado, sua faca inútil ainda presa na mão rígida. Mariana se aproximou e, com uma gentileza que contrastava com a violência dos minutos anteriores, fechou os olhos dele com 2 dedos. Pegou seu próprio chale, o único pedaço de pano que ainda tinha algum valor sentimental, porque tinha sido presente de casamento de Ronaldo, e cobriu o rosto do homem. Descansa, sussurrou. Você fez mais por nós do que qualquer santo. Daniel veio e ficou ao lado da mãe, olhando o corpo. No rosto dele, ainda infantil, mas envelhecido pela provação, Mariana viu o entendimento de que aquele estranho tinha comprado o futuro deles com o último suspiro. Voltou ao cofre. Os documentos de propriedade estavam em cima, mas tinha mais embaixo. Com cuidado, tirou o resto. Não eram apenas escrituras. Havia apólices do Banco do Brasil, amareladas, mas válidas. Certificados de ações da cooperativa regional, ironicamente das ações que Getúlio afirmava possuir. Recibos de depósitos em ouro feitos no Banco da Bahia em 1954, nunca resgatados. Era uma fortuna dormindo, um poder que não dependia só da terra, mas do mundo lá fora. Mas esse mundo estava a centenas de quilômetros, do outro lado de um deserto que a mataria antes de dar 100 passos. A febre de Júlia era o único inimigo que importava agora. Um inimigo mais rápido e mais cruel que Getúlio. Mariana tinha a riqueza do mundo sangrando entre seus dedos e não podia comprar um vidro de dipirona. A frustração a fez chorar de novo, lágrimas quentes de impotência que caíam nos documentos. Mas então seus olhos pousaram no outro objeto, aquele que tinha descartado como inútil, o binóculo de latão. Por que um coronel guardaria um binóculo com seus documentos mais preciosos? Não era enfeite, era ferramenta. Por impulso, Mariana pegou o binóculo e saiu do vagão e subindo pela escada enferrujada até o teto corvo. O metal queimava sobre o sol da tarde, mas ela não sentiu. Ficou de pé, um ponto minúsculo sobre o monstro de ferro e levantou o binóculo aos olhos. A princípio viu apenas a imensidão do sertão, uma extensão de marrom e verde seco que se estendia até onde a vista alcançava. Viu a cooperativa de Getúlio ao longe, um complexo de prédios brancos. Viu a fumaça da pedreira sujando o céu. Mas então, seguindo a linha morta dos trilhos em direção ao leste, muito longe onde o horizonte se curvava, viu outra coisa. Um fio de fumaça diferente, fumaça preta e espessa que se movia. Não era incêndio, era uma locomotora. Era a linha principal da ferrovia que ainda funcionava, a artéria que conectava o sertão ao resto do país. Um plano nasceu não da esperança, mas da lógica fria. Não podia ir até a cidade a pé, não podia atravessar o deserto com 6 crianças e uma bebê morrendo. Não podia voltar ao povoado, que era território de Getúlio. Mas talvez não precisasse ir até a civilização. Talvez pudesse trazer a civilização até ela. Com o binóculo, varreu o horizonte mais próximo. Ali, a cerca de 4 quilômetros na direção oposta, numa dobra do terreno invisível do chão, viu um pequeno sítio. Havia um barraco de madeira, um curral com cabras e a fumaça fina de um fogão a lenha. Eram pessoas, marginalizadas como ela, mas eram pessoas. Desceu do teto, sua decisão tomada. Não ia fugir. Fugir era o que Getúlio esperava. Não ia voltar à fazenda ainda. Aquele lugar estava manchado demais por mentiras e sangue. Este trem, este caixão de ferro, tinha sido seu refúgio e sua revelação. Aqui ficaria. Este era seu território agora. Virou-se para Daniel. Filho, você vai até aquele sítio ali. Entregou a ele não um documento, mas a única coisa de valor imediato que tinha encontrado solta no fundo do cofre. 2 moedas de ouro de 20 cruzeiros antigos. Pesadas e genuínas, que deviam ter rolado de algum saco furado. Diz pra gente de lá que uma mãe precisa de ajuda, que paga por remédio para febre de criança, que paga por comida, traz o que conseguir. Daniel, com seus 13 anos, assentiu sem hesitar.
Pegou as moedas, amarrou um pano na cabeça para proteger do sol e desapareceu correndo no sertão, se movendo rápido e baixo entre as moitas de arbustos. Mariana passou as horas seguintes no inferno da espera. Cada minuto era tortura. E se Daniel se perdesse? E se o pessoal do sítio fosse hostil? E se fossem amigos de Getúlio? E se ele voltasse de mãos vazias? Segurou Júlia contra o peito, cantando canções que saíam quebradas da garganta seca, limpando o suor que brotava da testa ardente da bebê, rezando orações que pareciam não alcançar nenhum céu. O sol estava baixo, tingindo tudo de vermelho sangue, quando Daniel finalmente reapareceu. Não vinha sozinho. Atrás dele caminhava uma mulher, não velha, mas parecendo velha, curvada pelo trabalho, com o rosto curtido pelo sol e as mãos grossas de quem lavava roupa em rio. Não era do sítio, era de mais longe ainda. Uma benzedeira que o pessoal do sítio tinha ido buscar a galope quando Daniel apareceu com ouro na mão. Ela não falou. Entrou no vagão, olhou para Júlia um longo momento, depois olhou para Mariana e assentiu uma vez. Da sua bolsa de pano surrada, tirou ervas secas amarradas em maços, raízes escuras que pareciam dedos retorcidos e um vidro pequeno com líquido marrom. Começou a trabalhar em silêncio, murmurando palavras que Mariana não entendia, pareciam reza, mas não era português. Esmagou as ervas com uma pedra, misturou com água que Daniel tinha trazido numa garrafa, fez um chá amargo que cheirava a terra. Obrigou Mariana a dar o líquido para Júlia gota por gota, forçando a bebê a engolir. Fez cataplasmas de barro vermelho misturado com folhas maceradas e aplicou no peito e na testa da criança. A benzedeira ficou a noite inteira. Trabalhou sem parar, trocando as cataplasmas a cada hora, dando mais chá, rezando palavras que criavam um ritmo hipnótico que enchia o vagão. Mariana não dormiu, apenas observava, segurando a mão de Júlia, sentindo o pulso rápido demais debaixo da pele fina. Quando o amanhecer finalmente veio, quando os primeiros raios de sol entraram pelas janelas quebradas, o milagre tinha acontecido. A febre tinha quebrado. Júlia suava abundantemente, encharcando a manta, mas a pele não queimava mais. Quando abriu os olhinhos, estavam claros e focados, e ela procurou o seio da mãe com a boquinha. Mariana desabou em soluços, um alívio tão profundo que quase a derrubou. A benzedeira simplesmente empacotou suas coisas. Mariana ofereceu as 2 moedas, mas a mulher recusou. Pegou apenas o alicate da caixa de ferramentas como se aquilo fosse pagamento justo e desapareceu pelo sertão de onde tinha vindo, um anjo improvável vestido de chita desbotada. Com Júlia salva, Mariana pôde finalmente pensar com clareza. Tinha os documentos, tinha provas irrefutáveis. Mas ainda estava presa num vagão, ainda vulnerável. Getúlio não ia desistir. Voltaria, com mais homens, com um plano melhor. Tinha que agir rápido. Lembrou do binóculo, da ferrovia ativa que tinha visto. Aquela era a saída. Mas tinha que fazer as coisas na ordem certa. Primeiro, enterrou o guardião essentemente. Com a ajuda de Daniel e Camila, cavaram uma cova na sombra da locomotora, usando a pá enferrujada que encontraram. Não tinha madeira para cruz, então empilharam pedras formando um monte. Mariana ficou em pé ao lado e, pela primeira vez em dias, rezou de verdade. Não pelos santos distantes, mas por aquele homem que, em sua loucura, tinha sido mais humano que todo o povoado. Depois, organizou o vagão. Limpou como pôde, criou espaços para dormir, catalogou tudo o que tinha. Os documentos foram cuidadosamente embrulhados de volta no couro encerado e escondidos num novo lugar que só ela sabia. Era seu seguro de vida. Racionou a comida que Daniel tinha trazido do sítio. Farinha, rapadura, carne seca. Não era muito, mas era o suficiente para alguns dias se fosse cuidadosa. No terceiro dia depois da visita de Getúlio, Mariana tomou sua decisão. De manhã cedo, subiu no teto do vagão com o binóculo e observou. A ferrovia ativa passava um trem por dia, sempre no mesmo horário da tarde. Viu o padrão. Desceu e escreveu uma carta, com a ajuda de Daniel, que escrevia melhor. Era endereçada ao juiz de Caetité, ao delegado, ao promotor.
Explicava quem era, o que tinha acontecido, o que tinha encontrado. Pedia proteção legal. Pedia que viessem até ela porque não podia ir até eles. Colocou a carta num envelope improvisado, feito de papel amarrado com barbante. No dia seguinte, quando ouviu o apito distante do trem, Mariana correu. Correu pelo sertão com Daniel na direção dos trilhos ativos, carregando uma bandeira improvisada feita do chale vermelho de sua mãe amarrado num galho. Chegaram à linha quando o trem ainda estava a 1 quilômetro. Ficaram na linha, acenando freneticamente. O maquinista viu, buzinou irritado, mas parou. Era contra as regras, mas a visão de uma mulher e uma criança no meio do nada, magros e desesperados, fez algo dentro dele. Mariana entregou a carta e uma das apólices do banco como pagamento, implorando que entregasse na cidade. O maquinista, um homem de 50 anos que tinha visto muita miséria em sua vida, olhou nos olhos dela e viu algo que o fez aceitar. Guardou a carta com cuidado. "Vou entregar pessoalmente", prometeu. E cumpriu. 4 dias depois, quando Mariana quase tinha perdido a esperança, ouviu o som de carros se aproximando. O terror voltou. Seria Getúlio com mais homens? Mas não era. Era uma comitiva oficial. O juiz tinha vindo pessoalmente, acompanhado do delegado, de um tabelião e de 2 policiais. Tinham vindo porque a apólice que ela enviou era genuína, valiosa o suficiente para despertar interesse. Tinham vindo porque a história era séria demais para ignorar. Mariana mostrou os documentos, o tabelião os examinou por horas, conferindo selos, assinaturas, registros. Tudo estava em ordem, tudo era legítimo. O juiz, um homem sério de óculos grossos, ouviu a história dela. Ouviu sobre a expulsão, sobre a mentira de Getúlio, sobre a morte de Ronaldo. Ordenou uma investigação imediata. 3 dias depois, Getúlio foi preso tentando fugir para Goiás. As fraudes foram descobrindo uma atrás da outra. Ele tinha roubado não só de Mariana, mas de outras viúvas, de outros trabalhadores mortos. O império dele foi desmoronando como um castelo de areia. Mariana não voltou para a casa antiga. Não queria. Com o dinheiro das apólices resgatadas, construiu uma casa nova na fazenda, longe de onde Ronaldo tinha morrido. Reformou a pedreira, colocou gerentes honestos, criou regras de segurança. O negócio prosperou. Os filhos cresceram, estudaram, alguns foram para a cidade, outros ficaram cuidando da terra. Mas Mariana nunca esqueceu o vagão. Uma vez por mês, até o fim da vida, ela voltava lá. Levava flores para o túmulo do guardião. Sentava dentro do vagão de ferro, no lugar onde tinha batido no cofre até as mãos sangrarem, e lembrava. Lembrava que a força mais poderosa que existe não vem dos documentos ou do dinheiro. Vem de uma mãe que se recusa a desistir. Vem da coragem de pegar um martelo quando você não tem mais nada. Vem de saber que enquanto você conseguir levantar o braço mais uma vez, ainda há esperança. Anos depois, quando perguntaram por que mantinha aquele trem abandonado em vez de vender o ferro velho, Mariana sempre respondia a mesma coisa. Aquele não é um cemitério, é um monumento. É onde eu morri como vítima e renasci como lutadora. É onde aprendi que um pedaço de ferro enferrujado pode ser um palácio se você tiver fé suficiente. É onde Deus me mostrou que Ele não nos salva do sofrimento, mas nos dá as ferramentas para nos salvarmos. O vagão ainda está lá, no mesmo lugar, agora preservado e pintado. Virou ponto turístico local. As pessoas visitam, tiram fotos, leem a placa que conta a história resumida. Mas nenhuma placa consegue capturar o que realmente aconteceu ali. Nenhuma palavra consegue descrever o som do martelo contra o ferro, hora após hora. Nenhuma foto mostra as mãos sangrando. Nenhum tour explica o gosto do desespero ou o peso da esperança quando ela finalmente volta. Antes de você ir, quero te fazer um pedido especial. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, se você viu um pedaço da sua própria luta na jornada da Mariana, se inscreve no canal e deixe o sininho ativado. Mas mais importante que isso, compartilhe a sua história aqui nos comentários. Qual foi o seu vagão de ferro? Qual foi aquele momento em que você teve que pegar seu martelo e lutar contra o que parecia impossível? O que você aprendeu sobre si mesmo quando estava no fundo do poço?
Porque, veja bem, a história da Mariana não é só dela, é nossa também. Cada um de nós tem nossos próprios vagões abandonados, nossas próprias caixas fortes trancadas, nossos próprios momentos em que precisamos decidir se vamos desistir ou se vamos levantar o martelo mais uma vez. E saber que não estamos sozinhos nessa luta faz toda a diferença. Quando você compartilha sua história, você se torna o guardião de alguém. Você se torna a benzedeira que aparece quando ninguém mais vem. Você se torna a prova de que é possível sobreviver e até prosperar depois do impossível. Então conta pra gente, o que você tirou desta história? O que vai levar para o seu dia? Como você vai usar essa força quando o seu próprio deserto parecer intransponível? A comunidade aqui está esperando para te ouvir, para te apoiar, para celebrar suas vitórias e te dar força nas suas batalhas. Porque no fim das contas, ninguém vence sozinho. A Mariana teve seus filhos, teve o guardião louco, teve a benzedeira. E você tem a gente. Nos vemos na próxima história. Tentar novamente. Z. Continuar. Continuação. Os anos seguintes. O processo contra Getúlio se arrastou por 18 meses nos tribunais de Caetité. Foram meses de idas e vindas, de audiências cansativas, onde Mariana tinha que reviver a expulsão, a caminhada pelo deserto, a febre de Júlia. Cada vez que contava a história, era como abrir uma ferida que mal tinha começado a cicatrizar. Mas ela não fraquejou. Apresentava-se em cada audiência com os mesmos documentos enrolados no couro encerado, agora guardados numa pasta de couro nova, mas ela fazia questão de manter o invólucro original como lembrança de onde tudo tinha começado. Getúlio tentou de tudo. Contratou advogados caros da capital, pagos com dinheiro que tinha roubado ao longo dos anos. Alegou que os documentos eram falsos, que tinham sido plantados, que Mariana era uma vigarista oportunista. Trouxe testemunhas compradas que juraram ter visto Ronaldo assinar papéis de dívida. Mas a verdade tinha uma força que as mentiras não conseguiam superar. O tabelião que tinha registrado a venda original para Ronaldo ainda estava vivo, um senhor de 83 anos com memória de elefante, e ele testemunhou reconhecendo não só os documentos, mas lembrando do dia exato em que Ronaldo tinha aparecido no cartório para fazer o último pagamento, sorrindo de orelha a orelha porque finalmente era dono da própria terra. A investigação revelou coisas piores do que Mariana imaginava. Getúlio tinha um padrão. Nos últimos 12 anos, 7 trabalhadores tinham morrido em acidentes na pedreira, todos eles proprietários de pequenos lotes que foram magicamente incorporados à cooperativa logo depois das mortes. As viúvas tinham sido expulsas, intimidadas, algumas tinham simplesmente desaparecido do município. Havia famílias inteiras que tinham sido apagadas do mapa. O acidente de Ronaldo não tinha sido acidente. Testemunhas finalmente se apresentaram, protegidas pela presença da lei, contando que tinham visto Getúlio ordenar que as vigas de sustentação de uma seção da mina fossem removidas, sabendo que Ronaldo trabalharia ali no dia seguinte. Era assassinato premeditado. Quando a sentença finalmente saiu, Getúlio foi condenado a 28 anos de prisão por homicídio, fraude, roubo, falsificação de documentos e uma lista de crimes que ocupava 3 páginas. Todas as propriedades que tinha roubado foram devolvidas às famílias legítimas. Mas, para muitas dessas famílias, a vitória veio tarde demais. Das 7 viúvas que ele tinha roubado, apenas 3 ainda estavam vivas. As outras tinham morrido na miséria, em cidades distantes onde tinham fugido, ou simplesmente desaparecido sem deixar rastro. Seus filhos, espanhados e perdidos, nunca souberam que tinham direito a algo mais do que a pobreza que herdaram. Mariana se tornou, sem querer, uma espécie de heroína local. As pessoas que tinham fechado as portas quando ela passou pedindo ajuda, agora queriam ser suas amigas, queriam estar associadas à mulher que tinha derrubado o tirano. Ela não tinha raiva deles, não exatamente. Entendia o medo, entendia a necessidade de sobrevivência que faz pessoas boas fazerem nada, mas também não esquecia. Mantinha distância educada, fazia negócios quando necessário, mas nunca deixou que aquelas pessoas entrassem de verdade na vida dela. Sua família agora era diferente.
composta pelos que tinham ajudado quando ajudar era perigoso. A benzedeira que salvou Júlia se tornou presença constante. Seu nome era Sebastiana, tinha 62 anos e morava sozinha num casebre a 15 quilômetros de qualquer lugar. Mariana construiu uma casa pequena, mas digna para ela dentro da fazenda. Ofereceu um lugar onde ela pudesse envelhecer com conforto. Sebastiana aceitou, mas com condições. Não sou empregada, não sou agregada, sou parceira, disse ela com aquela voz rouca de quem fumou a vida inteira. Vou cuidar das crianças quando ficarem doentes, vou benzer quem precisar, mas não vou limpar banheiro de ninguém, nem cozinhar almoço para patrão. Mariana concordou sorrindo. Era exatamente o tipo de arranjo que queria. O pessoal do sítio que tinha ido buscar Sebastiana também foi recompensado. Mariana comprou o sítio deles, que estava hipotecado e prestes a ser tomado pelo banco, e transferiu a escritura de volta para eles, livre de dívidas. Não queria agradecimento, não queria bajulação, queria apenas pagar o débito. Vocês me ajudaram quando eu não tinha nada, quando ajudar me podia custar a vida, disse ela no dia em que entregou os documentos. Isso não se esquece, isso não se paga, mas a gente tenta. Daniel, o filho mais velho, cresceu carregando o peso de ter sido o homem da família quando tinha apenas 13 anos. Mariana via a seriedade excessiva nele. Como ele não brincava como as outras crianças da idade dele, como assumia responsabilidades que não eram dele. Tentou convencê-lo a ser criança enquanto ainda podia, mas Daniel tinha visto coisas demais. Tinha segurado a mão dos irmãos na caminhada pelo deserto, tinha corrido sozinho pelo sertão para buscar ajuda. Não dava para apagar aquilo. Aos 18 anos, ele anunciou que queria estudar engenharia de Minas. Vou aprender a fazer aquilo do jeito certo, disse. Vou fazer com que nenhum trabalhador morra porque o patrão cortou custos na segurança. Mariana pagou a faculdade dele numa universidade em Salvador. Ele se formou em primeiro lugar da turma. Camila, a segunda mais velha, teve um caminho diferente. A experiência no vagão a tinha marcado de outra forma. Ela se lembrava dos sons da noite, dos animais cercando, do frio que entrava pelas frestas. Desenvolveu medos que não tinha antes, medo do escuro, medo de espaços fechados, pesadelos constantes. Mariana a levou em médicos na capital, em psicólogos quando descobriu que isso existia. Levou anos de terapia, mas Camila foi se recuperando. Decidiu estudar psicologia, querendo ajudar outras crianças que passavam por traumas. O vagão me quebrou, ela disse uma vez para a mãe já adulta. Mas eu aprendi que as coisas quebradas podem ser consertadas. Só precisa de paciência e das ferramentas certas. Ela abriu uma clínica em Caetité que atendia de graça as famílias pobres. Gabriel, Lucas e Beatriz, os três do meio, eram pequenos demais para lembrar de muitos detalhes. Tinham memórias fragmentadas, a sensação da fome, o metal frio, a voz da mãe cantando na escuridão. Cresceram mais leves que os irmãos mais velhos, sem carregar tanto peso. Gabriel virou professor, Lucas seguiu o pai virando dono de uma pequena oficina mecânica. Beatriz se casou jovem e teve 5 filhos que enchiam a fazenda de barulho e vida. Júlia, a bebê que quase morreu de febre, não lembrava de nada conscientemente. Mas havia algo nela, uma gratidão profunda pela vida que as outras crianças não tinham. Ela via beleza em coisas simples, um pôr do sol, um pássaro cantando, a chuva caindo. É porque você já esteve tão perto de perder tudo que agora valoriza cada momento, Sebastiana disse uma vez, observando a menina de 8 anos dançar na chuva. Júlia cresceu e se tornou artista, pintora, suas telas vibrantes de cores e vida. A primeira exposição dela foi chamada Febre, uma série de pinturas abstratas em vermelhos e laranjas que de alguma forma capturavam a sensação de estar entre a vida e a morte. Uma das telas foi comprada pelo Museu de Arte Moderna de São Paulo. A fazenda prosperou sob a gestão de Mariana, mas não da forma que todos esperavam. Ela não se tornou uma fazendeira rica e distante. Transformou a propriedade em cooperativa de verdade, não a farsa que Getúlio tinha criado.
Distribuiu terras para os trabalhadores, criou sistema de participação nos lucros, construiu escola para os filhos dos funcionários, posto de saúde, creche. Eu sei o que é não ter nada, ela explicava quando outros fazendeiros criticavam seu modelo como sendo muito generoso, insustentável. Sei o que é ser expulsa, passar fome, ver filho morrendo porque não tem remédio. Não vou fazer isso com ninguém, nunca. A pedreira foi reformada completamente. Daniel, depois de formado, voltou e redesenhou todo o sistema de segurança. Instalou vigas de aço importadas, sistemas de ventilação modernos, equipamentos de proteção individual para todos os trabalhadores. O custo foi alto, os lucros diminuíram no curto prazo, mas os acidentes caíram a zero. Meu pai morreu porque alguém decidiu que a vida dele valia menos que o custo de uma viga decente, Daniel disse na inauguração do novo sistema. Aqui, nenhuma vida vale menos que o lucro. Nunca. Mas nem tudo foi fácil ou bonito nos anos seguintes. Mariana enfrentou resistência da comunidade de fazendeiros. Foi chamada de comunista, de louca, de ingrata, que estava estragando os trabalhadores e criando expectativas irreais. Alguns tentaram boicotar seus produtos, se recusando a comprar da cooperativa. Ela encontrou mercados alternativos, vendendo direto para a capital, criando uma marca que valorizava a produção ética. Pedra Justa era o nome da marca. Vendia mais caro, mas tinha mercado porque as pessoas estavam começando a se importar com de onde vinham as coisas que compravam. Houve também ameaças. Getúlio tinha amigos, tinha família, tinha aliados que não esqueciam. 2 vezes tentaram incendiar a Casa Nova. Uma vez atiraram contra a janela do quarto de Mariana, a bala passando centímetros do travesseiro onde ela dormia. Ela contratou segurança, instalou cercas, mas se recusou a viver com medo. Já passei 3 dias achando que ia morrer no deserto, dizia. Se eu sobrevivi àquilo, ninguém vai me assustar com a ameaça de homem covarde que atira de longe. O pior ataque veio 5 anos depois da condenação de Getúlio. Foi coordenado profissional. 6 homens mascarados invadiram a fazenda numa noite sem lua, armados com rifles e facões. Estavam lá para matar Mariana e queimar todos os documentos, apagar tudo que ela tinha construído. Mas eles subestimaram 2 coisas. Primeiro, que a fazenda inteira estava alerta desde as ameaças anteriores, com sistema de vigilância improvisado mais eficaz. Segundo, que os trabalhadores de Mariana não eram empregados assustados, eram parceiros que defendiam o que era deles também. A batalha durou 20 minutos. Os invasores foram recebidos não por uma mulher sozinha, mas por 30 homens e mulheres armados com o que tinham: enxadas, foices, espingardas velhas de caça, pedras. Daniel, que estava visitando, organizou a defesa com a precisão de um general. Quando a polícia finalmente chegou, atraída pelos disparos, encontraram 3 invasores amarrados no pátio, 2 fugidos e um morto, não por violência da fazenda, mas porque tropeçou na própria ganância e caiu numa vala, quebrando o pescoço. A investigação revelou que o ataque tinha sido financiado por um consórcio de 3 fazendeiros da região que viam Mariana como ameaça ao status quo. Foram presos, julgados, condenados. A prisão deles enviou uma mensagem. Os tempos tinham mudado. Não dava mais para fazer o que queriam com os fracos só porque tinham poder. Havia lei agora, havia consequências. Mariana tinha forçado essa mudança, simplesmente se recusando a ser vítima. Os anos foram passando e as feridas foram cicatrizando, deixando cicatrizes que lembravam, mas não doíam mais tanto. Mariana envelheceu devagar, seu cabelo ficando grisalho, seu corpo ficando mais magro, mas ainda forte. Nunca se casou de novo. Teve pretendentes, homens bons que a cortejavam com respeito, mas ela sempre recusava gentilmente. Meu coração já foi dado uma vez, explicava. Ronaldo levou ele quando foi. Não tem problema. Eu aprendi a viver com o espaço vazio. Tem coisas piores que solidão. Mas ela não estava realmente sozinha. Tinha os filhos, os netos que começaram a chegar, a fazenda cheia de vida e barulho. Tinha Sebastiana, que envelheceu junto com ela, as 2 sentando no alpendre todas as tardes para tomar café e reclamar das dores nas costas. Tinha os trabalhadores que viraram família, cujos filhos chamavam ela de Tia Mariana ou simplesmente Dona Mari. E tinha o vagão, sempre o vagão.
Uma vez por mês, religiosamente, Mariana fazia a caminhada até lá. No início, era jornada difícil, 4 quilômetros pelo sertão. Com o tempo, construiu uma estrada de terra que tornava o acesso mais fácil. Mas mesmo quando ficou mais velha e podia ter mandado alguém limpar e cuidar do lugar, ela insistia em ir pessoalmente. O ritual nunca mudava. Chegava de manhã cedo, quando o sol ainda não estava alto demais. Primeiro visitava o túmulo do guardião, que agora tinha uma cruz de madeira decente e flores frescas que ela mesma plantava ao redor. Ficava ali alguns minutos em silêncio, às vezes falando baixinho, contando as novidades, agradecendo. Mais um mês, velho, dizia, ainda aqui, ainda lutando. Depois entrava no vagão. Com os anos, ela tinha feito melhorias mínimas. Limpou, colocou alguns bancos de madeira, tampara as janelas quebradas com tábuas durante as tempestades. Mas manteve a essência do lugar intacta. A ferrugem ainda cobria as paredes, o chão de metal ainda tinha as manchas que nunca saíam. E ali, naquele canto onde ela tinha batido no cofre até as mãos sangrarem, ela sentava. Às vezes levava os netos. Os mais velhos aprenderam a história concreta, sentados no mesmo chão de metal onde seus pais tinham quase morrido de fome. Mariana não romantizava, não suavizava. Contava tudo, o desespero, o medo, a fome que roía, a certeza da morte. Eu quero que vocês saibam, dizia, que a força que vocês carregam não veio do nada. Veio daquele momento ali, quando sua avó decidiu que não ia deixar vocês morrerem. Veio dos seus pais, que eram crianças, mas caminharam pelo deserto sem reclamar. Veio daquele velho louco que morreu defendendo gente que ele mal conhecia. Essa força está no sangue de vocês agora. Usem ela para coisa boa. Em 2019, quando Mariana completou 69 anos, a Prefeitura de Caetité finalmente reconheceu oficialmente o vagão como patrimônio histórico. Fizeram uma cerimônia, chamaram imprensa de Salvador e até de São Paulo. Queriam transformar aquilo em atração turística grande. Mariana concordou, mas com condições. Não quero museu esterilizado, disse ao prefeito. Quero que as pessoas sintam o que era real. Quero que vejam a ferrugem, sintam o calor, imaginem o frio. Quero que entendam que lugares desesperadores existem, que gente passa por isso ainda hoje. E que a única forma de sobreviver é não desistir, mesmo quando desistir parece a única opção lógica. Instalaram uma placa modesta na entrada do vagão. Não contava toda a história, seria impossível capturar tudo em palavras, mas dizia o essencial. Neste vagão, em agosto de 2004, uma mulher chamada Mariana Ferreira e seus 6 filhos encontraram refúgio depois de serem injustamente expulsas de sua casa. Aqui, no limite da sobrevivência, enfrentando fome, doença e violência, ela descobriu documentos que provaram seu direito à terra roubada e a verdade sobre o assassinato de seu marido. Este lugar é monumento não à vitória fácil, mas à persistência brutal. É lembrança de que a justiça, às vezes, tem que ser arrancada com as próprias mãos sangrando. É prova de que nenhum lugar é tão abandonado que não possa se tornar palácio para quem precisa de um. Que todos que entrem aqui saibam, você é mais forte do que imagina. E às vezes, tudo o que precisa para sobreviver é a coragem de levantar o martelo mais uma vez. O vagão virou ponto de peregrinação improvável. Não apenas turistas curiosos, mas pessoas de verdade que estavam passando por seus próprios infernos. Viúvas que tinham perdido tudo, mães solteiras lutando para criar filhos sozinhas, trabalhadores que tinham sido roubados pelos patrões. Eles iam lá, sentavam no chão de metal enferrujado e, de alguma forma, encontravam forças para continuar. Mariana recebia cartas deles, centenas ao longo dos anos, contando suas histórias, agradecendo pela inspiração. Uma carta em particular ela guardou até o fim. Era de uma mulher de Pernambuco, também chamada Mariana, também viúva, que estava prestes a desistir de uma batalha legal contra o governo que tinha tomado suas terras para uma barragem. Eu estava pronta para parar, ela escrevia. Cansada demais, pobre demais, derrotada demais. Mas aí li sobre você e o vagão e pensei, se uma mulher conseguiu abrir um cofre de ferro com as próprias mãos para salvar os filhos, eu posso pelo menos continuar tentando.
Não sei se vou ganhar, mas agora sei que não vou desistir. 3 anos depois, aquela mulher mandou outra carta. Tinha ganhado. O governo tinha sido forçado a pagar compensação justa. Ela tinha comprado terras novas, melhores, estava reconstruindo. Mariana lia essas cartas no alpendre com Sebastiana e às vezes chorava. Por que estou chorando? Perguntava, irritada consigo mesma. São histórias felizes. E Sebastiana, que já tinha mais de 90 anos, mas ainda tinha a mente afiada como lâmina, respondia sempre a mesma coisa. Você chora porque finalmente entendeu. Não era só sobre você. Nunca foi só sobre você. Era sobre mostrar caminho. Era sobre ser a prova de que dá para sobreviver. Você virou o guardião louco para outras pessoas, aquela presença invisível que aparece quando tudo parece perdido e mostra que ainda há luta. Em outubro de 2023, Mariana foi diagnosticada com câncer. Era avançado, agressivo e aos 73 anos ela não tinha mais corpo forte o suficiente para aguentar os tratamentos pesados. Os médicos deram 6 meses, talvez menos. Ela recusou quimioterapia. Não vou passar meus últimos meses vomitando e sem cabelo, disse aos filhos que choravam. Já passei por privação demais nessa vida. Vou morrer do meu jeito, lúcida, inteira, decidindo minhas últimas coisas. Os últimos 5 meses de vida ela passou colocando tudo em ordem. Dividiu a fazenda oficialmente entre os trabalhadores, criando um sistema de cooperativa verdadeira que duraria gerações. Gravou vídeos para cada neto, conselhos personalizados baseados no que ela conhecia de cada um. Escreveu testamento detalhado, não só sobre bens materiais, mas sobre valores, sobre o que ela queria que a família representasse. E passou seus últimos dias no vagão, contra todos os protestos dos filhos. Contra as súplicas dos médicos que diziam que ela precisava estar em hospital, Mariana insistiu. Mandou colocar uma cama no vagão, trouxeram oxigênio portátil quando ela começou a ter dificuldade para respirar e ali ela ficou. Os filhos se revezavam ficando com ela, às vezes todos juntos, enchendo o vagão de vozes e vida como naquela primeira noite terrível em 2004. Por que você quer estar aqui? Júlia perguntou, segurando a mão esquelética da mãe. Esse lugar tem tantas memórias ruins. Por que não em casa, na sua cama confortável? Mariana sorriu, aquele sorriso lento que iluminava o rosto mesmo consumido pela doença. Porque foi aqui que eu aprendi quem eu realmente era, disse, a voz fraca, mas firme. Foi aqui que eu morri como uma mulher assustada e renasci como uma mulher forte. Quero terminar onde comecei, faz sentido. Na última noite todos estavam lá. Os 6 filhos, agora adultos de meia idade, alguns com cabelos brancos próprios. Os 17 netos, os 5 bisnetos. Sebastiana, que aos 94 anos insistiu em estar presente, mesmo que significasse arriscar sua própria saúde frágil. Não cabiam todos dentro do vagão, então alguns ficavam do lado de fora, na noite fresca de março, olhando as estrelas. Mariana estava deitada na cama improvisada, coberta com o mesmo chale que tinha coberto o guardião. A respiração era trabalhosa, irregular, mas ela estava consciente, presente. Olhava cada rosto, memorizando, se despedindo. Não fiquem tristes, disse quando Camila começou a soluçar. Eu tive uma vida boa. Não foi fácil, não foi sempre feliz, mas foi minha. Eu escolhi cada passo depois daqui. Eu venci. Getúlio está apodrecendo numa cela de prisão. Eu tô rodeada por 3 gerações de amor. Quem venceu? Daniel, o filho mais velho que carregava o mesmo nome do menino de 13 anos que tinha corrido pelo deserto para buscar ajuda, segurou a mão da mãe. Você, mãe, você venceu. Sempre venceu. Mariana apertou a mão dele com a pouca força que tinha. Não. Nós vencemos. Sempre foi nós. Eu não teria sobrevivido sem vocês sendo minha razão. Vocês não teriam sobrevivido sem eu sendo teimosa demais para desistir. Foi trabalho de equipe desde o primeiro dia. À 00:12, Mariana Ferreira faleceu. A respiração simplesmente parou, suave como ela cochilando. Não houve luta dramática, não houve cena de cinema.
Foi paz. Júlia, que estava segurando uma mão, e Daniel, que segurava a outra, sentiram o momento exato. Ela foi, Daniel sussurrou. E o choro começou, mas não era só tristeza. Era gratidão também. Alívio de que ela não tinha sofrido mais. Orgulho de quem ela tinha sido. O funeral foi 3 dias depois, o maior que Caetité já tinha visto. Não porque Mariana era rica, embora fosse. Não porque era famosa, embora fosse localmente, mas porque ela tinha tocado vidas. Vieram as famílias dos trabalhadores, 3 gerações deles. Vieram as outras viúvas que ela tinha ajudado a recuperar suas terras depois do caso de Getúlio. Vieram gente de outros estados, pessoas que só conheciam a história, mas sentiam que deviam estar presentes. O cortejo passou pelo vagão antes de ir ao cemitério, uma última visita. Enterraram Mariana no pequeno cemitério da fazenda que ela tinha criado, ao lado de onde Ronaldo tinha sido enterrado quando finalmente recuperaram o corpo da pedreira anos depois. A lápide era simples: Mariana Santos Ferreira, 1950-2023. Ela levantou o martelo. Nada mais era necessário. Quem sabia, entendia. Quem não sabia, podia perguntar e aprender. Mas a história não terminou ali. Histórias assim nunca terminam completamente. O vagão continua, agora parte de um circuito de turismo histórico do sertão. Milhares visitam por ano. A fazenda continua, agora gerenciada por um conselho eleito pelos próprios trabalhadores. A Pedra Justa cresceu, virando uma das maiores fornecedoras de pedras éticas do Nordeste, certificada internacionalmente. Os filhos de Mariana seguem suas vidas, cada um carregando pedaço da herança dela. Daniel desenvolveu tecnologias de segurança em mineração que salvaram incontáveis vidas. Camila tratou centenas de crianças traumatizadas, passando adiante a cura que ela mesma recebeu. Gabriel formou gerações de estudantes com a mesma dedicação que a mãe tinha. Lucas criou empregos honestos. Beatriz criou uma família que entende o valor do amor. E Júlia continua pintando, suas obras agora reconhecidas nacionalmente. Cada tela uma celebração da sobrevivência. Mas talvez o legado mais importante de Mariana não seja medido em terras, dinheiro ou reconhecimento. É medido nas histórias que as pessoas contam. Nas conversas de cozinha onde mães dizem para filhas: "Você conhece a história da Mariana do vagão? Se ela conseguiu, você consegue." Nos momentos de desespero, quando alguém pensa em desistir, mas lembra: "Ela bateu naquele cofre até as mãos sangrarem. Eu posso tentar mais uma vez." É medido nas vezes que alguém, em qualquer lugar, pega seu próprio martelo metafórico, seja uma caneta, um telefone, um processo, uma conversa difícil, um não onde antes havia só sim, e decide que não vai aceitar a injustiça calado, que vai lutar mesmo quando parece impossível, que vai sobreviver mesmo quando a sobrevivência parece improvável. O vagão ainda está lá, enferrujado e torto, um monumento de ferro à resiliência humana. As pessoas ainda visitam, ainda sentam no chão frio, ainda sentem a presença de algo maior. Não é lugar bonito, não é confortável, mas é real, é honesto, é lembrança de que os piores momentos da vida podem se tornar fundação para os melhores. E quando o vento sopra através das janelas quebradas do vagão, fazendo aquele som assobiando que assustava as crianças décadas atrás, algumas pessoas juram que ainda conseguem ouvir, muito fraco, o som do martelo contra o ferro. Tum, 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 tum. O som de uma mãe se recusando a desistir. O som da esperança sendo forjada no metal. O som que diz: levanta. Tenta de novo. Você é mais forte do que pensa. E é por isso que a história de Mariana importa. Não porque ela era super-heroína, mas porque ela era humana, quebrada, desesperada e ainda assim continuou. Porque ela provou que a maior força não vem de nunca cair, mas de sempre levantar. Porque ela mostrou que, às vezes, a coisa mais revolucionária que você pode fazer é simplesmente se recusar a morrer quando o mundo decidiu que você deveria. Seu martelo está em exibição no vagão agora, colocado numa caixa de vidro simples.
O cabo ainda tem manchas escuras, que podem ser sangue ou podem ser ferrugem. Ninguém quer limpar para descobrir. A cabeça de ferro ainda mostra as marcas de centenas de golpes. Não é relíquia sagrada, é ferramenta. E a plaquinha ao lado diz apenas: disponível para emergências. Porque a verdade é essa: todos nós eventualmente encontramos nosso próprio vagão de ferro. Todos nós enfrentamos nosso próprio cofre trancado, com a salvação dentro, mas sem chave. E quando esse momento chegar, quando você estiver ajoelhado no chão frio, com as mãos sangrando e a esperança quase acabando, lembre-se de Mariana. Pegue seu martelo e bata de novo. Só mais uma vez. E mais uma. E mais uma. Até a porta abrir.